Hoje para falar sobre esse centroavante revelado nas categorias de base do Goiás, que foi comprado em definitivo pelo Coritiba. Estou falando sobre o Herbert, ou Herbert Nogueira, ele que tem 20 anos de idade, estava emprestado ao Coritiba, pelo Goiás desde a temporada passada, quando realizou a sua estreia no time profissional. Até aqui vem se saindo bem nas suas chances no Campeonato Paranaense. 2 gols marcados em 6 aparições, jogador que tem 1,93 m de altura, canhoto, muito forte fisicamente e ao mesmo tempo tem sim boa velocidade. Gosto do Herbert, até hoje não entendi por que o Goiás resolveu emprestar o jogador, mas pelo menos conseguiu colocar uma grana no bolso. No Campeonato Paranaense, 6 jogos, 2 como titular e 2 bolas na rede. A tendência é que seja um jogador para a composição do elenco. Na Série B do Brasileirão, ele teve passagens pelo Sub-13 do Palmeiras, chegou a partir do Sub-15 no Goiás e realizou a sua estreia no Sub-20 na temporada de 2020 e também em 2021. Tanto é que marcou 5 gols em 14 jogos antes de ser repassado para o Sub-20 também do Coritiba na temporada de 2022. O Coritiba exerceu a opção de compra que tinha junto ao Goiás neste empréstimo do jogador. Os valores não foram revelados, tá? Se fosse para dar aqui um pitaco, algo próximo de R$1 milhão, tá? Não sei ao certo, mas geralmente as últimas negociações do Coritiba giraram mais ou menos nesse valor. Como o Goiás ficou com uma quantia ainda interessante do atleta, de 40%, este valor restante ficou com o Goiás, este valor também financeiro, essa compensação financeira, pode sim ter sido menor, mas o Goiás recebeu uma grana, isso é líquido certo. Já falei com o Eduardo Pinheiro, ainda quando o Herbert foi emprestado, lá em 2022, que seria uma opção de compra se o Coritiba quisesse ficar, o Goiás ficando com 40%, o Coxa comprou 60% dos direitos econômicos do atleta e tem um contrato longo por lá, tá? Então estas as atualizações em relação a esse centroavante. Como eu falei, acho que até merecia chances aqui no Goiás na temporada de 2021, 2022 começou muito bem na disputa do Campeonato Goiano e foi emprestado ao Coritiba. Puxando aqui de cabeça agora, eu não lembro de nenhum jogador do Coritiba vindo para o Goiás, então foi uma negociação de fato entre os clubes, uma transação como se fosse, por exemplo, no profissional. Quem veio de Curitiba nesta época foi o Diego Caetano, lateral direito do Atlético Paranaense. Lembro, gravei um vídeo falando sobre ele também, um bom jogador hoje nas categorias de base do Verdão. E o Herbert, que na minha avaliação, na época tinha 18 anos de idade, hoje tem só 20, o aniversário dele é na metade do ano, poderia sim dar certo aí no Goiás, na composição do elenco, mas pelo menos não saiu de graça. É o que eu sempre questiono aqui, alguns torcedores, enfim, falando sobre o Eduardo Pinheiro, que por ser da família e tudo mais, aquela coisa, é o ideal? Não é, Eu acho que ele próprio consegue reconhecer isso, mas o cara é bom de serviço. Você não vê jogador do Goiás mais saindo de graça. Por exemplo, se fosse nas gestões passadas, era bem provável que o Herbert deixasse o Goiás e não ficava com nada, igual foi com o Igor Jesus, por exemplo, volante que hoje está no Flamengo, já teve proposta já de 100 milhões de reais, e o Goiás não ficando com nada, não mantendo 10% do cara. Isso eu acho um erro gigantesco. Agora com o Herbert não, o Goiás teve sim uma compensação financeira e este percentual de 40% futuro. É o ideal? Não, o ideal é o jogador chegar no Goiás, fazer o sub-15, sei lá, desde as escolinhas até sub-15, 17, sub-20 e estreando no profissional e por que não, se candidatando a ser um bom jogador, ou como ídolo ou até mesmo uma venda futura dentro do clube. Mas pelo menos estes outros destaques não estão saindo mais de graça e o Goiás permanece com um percentual futuro. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e boa sorte ao Herbert também lá no Coritiba. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um